Bem, com isso, meus amigos, com isso, eu encerro este primeiro tópico da nosso quarto bloco, referente aos entendimentos entre o movimento católico e o governo Vargas. E agora eu passo ao segundo tópico, referente às primeiras ações de repressão ao comunismo, adotadas aí no governo do Getúlio Vargas. E vamos lembrar, deixa eu só beber um pouco de água aqui. Lembrar, meus amigos, Luiz Carlos Prestes, lá no exílio, não só se recusou a participar da Revolução de 30 ou apoiá-la, ele se manifestou contra a Revolução de 30, primeiro enviando para o Rio de Janeiro aquele manifesto em que ele declarava a sua adesão ao comunismo, em maio de 1930, um pouco antes do movimento estourar. E não satisfeito com isso, Luiz Carlos Prestes, lá no exílio, na Argentina, ele ficava publicando manifesto contra o novo regime e incitando rebeliões aqui no Brasil, tanto rebeliões civis como até mesmo nos quartéis. Então, esses manifestos saíam lá da Argentina e eram publicados aqui no Brasil em alguns jornais. Então, ele tentava, lá do exílio, né, eu acho que ele fazia isso para imitar o Lenin, né? O Lenin, quando estava no exílio, coordenava a revolução, ou tentava coordenar a revolução na Rússia. Então, talvez o Luiz Carlos Prestes quisesse fazer a mesma coisa. Lá do exílio, tentar promover uma revolução no Brasil. Então, esses manifestos chegavam aqui e, inclusive, chegou a ocorrer uma rebelião lá no Recife. O próprio Prestes fala disso nas memórias dele, né? Na página 75, ele fala dos manifestos que ele enviava para o Brasil, incitando motins nas Forças Armadas. Então, quais foram as providências que o governo federal adotou, não só contra o Prestes, mas contra o Partido Comunista? Bem, para início de conversa, instituiu a pena de morte. Baixou o decreto número 20.656, de 14 de novembro de 1931. Esse decreto foi editado a pedido do ministro da Guerra, o general José Fernandes Leite Castro. Essa ideia aí veio dos tenentes. Os tenentes, né, aqueles jovens oficiais, se agruparam numa organização chamada Clube 3 de Outubro. O Góes Monteiro presidia essa organização, que era uma espécie de espaço de debate ali, onde eles discutiam a situação do país. Parece, segundo o depoimento do secretário do Getúlio Vargas, o Vergara, essa ideia partiu deles. Então, o governo instituiu a pena de morte, não só para militares que se amotinassem, mas também para civis que participassem desses motins. Foi a primeira vez, se não me engano, foi a primeira vez que a República adotou a pena de morte em tempos de paz, por força desse decreto aí. Logo depois,
o governo declarou Luiz Carlos Prestes desertor, através de um decreto que o presidente assinou no dia 3 de dezembro de 1931. Por quê? Assim, seria possível prendê-lo se ele voltasse ao Brasil, se ele voltasse a pisar no território nacional. Ele estava na Argentina, né? Então, o Getúlio ficou ali pensando, como é que eu faço para prender o Prestes, se ele voltar para o Brasil? Porque eu dei uma anistia, né? Ele tinha aí um problema para resolver, tinha um nó jurídico para desatar. O Getúlio Vargas, um pouco depois de chegar ao poder, ele baixou um decreto anistiando todos os militares que haviam participado daquelas rebeliões tenentistas da década de 20. Então baixou lá uma anistia. Isso era uma reivindicação desses jovens oficiais. Então ele deu lá uma anistia para todo mundo. E essa anistia acabou beneficiando o Prestes também. Aí surgiu o problema para resolver. Bem, eu não posso baixar um decreto dizendo que a anistia vale para todo mundo, menos para o Prestes. Vai ficar muito feio se eu fizer isso. Aí apareceu um jurista, o Dr. Francisco Campos, que era ministro dele, e teve a seguinte ideia: olha, o senhor pode declará-lo desertor, porque tecnicamente ele nunca se desligou do exército. Ele é desertor até hoje. O militar passa 8 dias sem se apresentar, automaticamente é desertor. Então, o senhor simplesmente baixa aí um decreto dizendo, ó, Luiz Carlos Prestes, capitão, é desertor, então está sujeito à prisão se voltar ao Brasil. Então, assim foi feito, no dia 3 de dezembro de 1931. Depois ele tratou de expulsar alguns figurões do Partido Comunista do Brasil. O Otávio Brandão foi expulso daqui, parece que a família dele foi expulsa junto. O Leôncio Basbaum, o próprio Leôncio Basbaum relata nas suas memórias que foi preso em maio de 1931, no seu livro Uma Vida em 6 Tempos, na página 98. E, algum tempo depois, em 1933, a Justiça Eleitoral negou registro ao Partido Comunista. Vamos nos situar historicamente. Em 1933, meus amigos, estavam sendo realizadas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte aqui no Brasil, para escrever o que seria a Constituição de 1934. Então, os partidos começaram a se registrar. O Partido Comunista não recebeu permissão porque era financiado por uma potência estrangeira. Esse foi o argumento, basicamente. O PCB não pode ter registro porque é instrumento de uma potência estrangeira. No ano seguinte, o governo dissolveu o chamado Primeiro Congresso da Juventude Estudantil Proletária e Popular, no Rio de Janeiro. Isso aí está nas memórias de um líder comunista, de um militante comunista, chamado Ivan Pedro Martins, uma obra intitulada A Flecha e o Alvo, lá nas páginas 102, 103. Era um congresso estudantil convocado pelo Partido Comunista. E então foi dissolvido, né? Os membros foram presos, e alguns jogados da janela, etc.